Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Texto 21 e eu estou aqui com a turma do primeiro ano do ensino médio do Centro de Estudos John Knox e a gente vai hoje terminar a nossa leitura do capítulo 1 do livro de Saussure, Curso de Linguística Geral, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e hoje a gente vai falar sobre o segundo princípio que caracteriza o signo linguístico conforme teorizou Ferdinand de Saussure, certo? Nós já falamos sobre os elementos que compõem o signo linguístico, já falamos sobre a natureza do signo linguístico nesse sentido, certo? Começando sobre as concepções equivocadas acerca de como funciona essa questão da semiologia na língua. Falamos sobre os conceitos de conceito e imagem acústica. Falamos sobre a questão terminológica, em que Saussure substitui o conceito por significado e a imagem acústica por significante. Falamos do primeiro princípio, precisamos de 2 aulas para isso, né? A arbitrariedade do signo. E hoje nós vamos encerrar essa leitura, encerrar essa etapa no nosso processo dos estudos linguísticos, falando do segundo princípio, certo? Que é o caráter linear do significante, ou seja, a linearidade do signo linguístico. Já falamos sobre a arbitrariedade e agora vamos falar sobre a linearidade, ok? Essa aula possivelmente será uma aula bem curta, bem curtinha, certo? E a não ser, é claro, que vocês desenvolvam de alguma outra forma, né, se surgir alguma dúvida, alguma coisa assim, mas eu creio que não, eu estou programado para ser fazer uma aula bem curta hoje. Então vamos lá, seguindo aqui a nossa leitura. O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no tempo unicamente e tem as características que toma do tempo, tá? Ou seja, as características que a gente verifica nessa grandeza, né? nessa realidade física que é o tempo, o signo linguístico toma para si, certo? Porque ele se desenvolve no tempo, certo? E, sendo de natureza auditiva, ele está preso às leis da física, como qualquer outra coisa no mundo, certo? Então, quais são essas características? Primeiro, tá? Representa uma extensão. Então, quando eu enuncio o signo linguístico, ok? Como ele é de natureza auditiva, você tem aí a representação de uma extensão. E esta extensão é mensurável numa só dimensão, ou seja, é uma linha. Tá? O que Saussure quer dizer com isso? Saussure quer dizer com isso que eu preciso de um tempo, certo? Eu preciso estar inserido num tempo, e quando eu enuncio algo, cada som da cadeia sonora, certo? Especialmente o significante, a gente verifica isso muito mais em relação ao signo quanto ao significante, certo? Cada elemento que compõe o significante vai sendo expresso um após o outro, ok? Eu vou fazer um teste mais tarde com vocês, aqui ao vivo, e eu preciso de um pouco de maturidade, né? Mais do que o que vocês demonstraram da última vez que a gente testou alguma coisa. Mas acompanhem comigo que depois eu digo como é que vai funcionar. Este princípio, o princípio que eu acabei de descrever, é evidente, mas parece que sempre se negligenciou enunciá-lo. Sem dúvida, porque foi considerado demasiadamente simples. Todavia, ele é fundamental e suas consequências são incalculáveis. Sua importância é igual à da primeira lei, a da arbitrariedade. Todo o mecanismo da língua depende dele. Por oposição aos significantes visuais, sinais marítimos, por exemplo, que podem oferecer complicações simultâneas em várias dimensões, os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. Seus elementos se apresentam um após o outro, formam uma cadeia. Tá?
Então, isso é bem diferente dos signos não linguísticos, né? Isso é bem diferente nesses outros tipos de signo. Por exemplo, você olha um quadro, tá? Uma pintura, uma obra artística, né? Plástica, vamos dizer assim, e você tem ali várias dimensões sendo apresentadas para você simultaneamente, certo? Quando a gente está lidando com o signo linguístico, certo? Como ele é originalmente, né, a princípio de natureza auditiva, ele está preso ao tempo, tá? Então, eles se apresentam sempre um após o outro. Esse caráter aparece imediatamente quando os representamos pela escrita. Olha só. E substituímos a sucessão do tempo pela linha espacial dos signos gráficos, tá? Então, a gente vai... Deixa eu só baixar aqui. Eu vou terminar tudo e depois eu faço o teste, é melhor, tá? Em certos casos, isso não aparece com destaque. Se, por exemplo, acentuo uma sílaba, parece que acumulo num só ponto elementos significativos diferentes, mas trata-se de uma ilusão. A sílaba e seu acento constituem apenas um ato fonatório. Não existe dualidade no interior desse ato, mas somente oposições diferentes com o que se acha a seu lado. Tá? Então, eu vou explicar isso. A gente encerrou o capítulo 1 e eu vou explicar, né, esses 2 parágrafos com o teste que eu preciso fazer. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu falar já, tá? Porque eu preciso de ajudante nesse teste, né, nesse caso, que não tenham delay, certo? Que não tenham delay. Eu vi na última vez que muita gente estava com delay. Então, vai funcionar assim. Quando eu falar a palavra já, tá? Assim que você ouvir a palavra já, eu quero que você use o recurso de levantar a mão. Que aí eu vou saber quem é que está, digamos assim, em simultâneo comigo, tá? Então, deixa aí o recurso preparado, o recurso de levantar a mão preparado, certo? Só não levanta antes de você ouvir o já, tá? Então, quando eu falar já, você usa o recurso aí de levantar a mão, tá? 1, 2, 3, já. Beleza. Para! Senão eu vou me perder aqui. O George, o Isaac, a Gabi e... Calma. O Pedro. Deixa eu fazer um teste com vocês 4. Tá? George, Isaac, Gabi e Pedro. Por favor, vocês 4 ativem o microfone. Os 4. Tá. Eu vou falar oi, eu quero que vocês falem oi junto. Opa, boa noite. Eu vou falar oi, eu quero que vocês falem oi em seguida, logo após mim, tá? Mas procurem ter um ambiente silencioso aí, onde vocês estiverem. Tá? Oi, galera. Oi, galera. Vamos lá. Oi. Quando eu falar já, vocês respondem oi. 1, 2, 3 e já. Oi. Oi. O delay não tá tão exacerbado aí de vocês. Eu vou precisar de vocês 4 para me ajudar aqui, ok? Então, olha lá. Eu quero que o George, quando eu disser já, tá? Faça esse som aqui, George. Fique prolongando aí no seu microfone esse som. Tá? O mais alto que você puder. Tá bom? Entendeu, George? Beleza. Isaac, eu vou precisar que você, quando eu disser já, prolongue esse som aqui, ó. Não de forma tão alta, porque já é uma vogal, então não precisa. Como se estivesse vaiando, né? Tá? Beleza. Gabi, eu preciso que você prolongue esse som aqui, ó. O primeiro som da palavra vaca, tá? O mais alto que você puder. Tá? Beleza. E o Pedro vai prolongar, quando eu disser já, esse som aqui.
Não é aquele A bem, não é aquele A bem A, tá? É aquele A mais quase fechado. A, tá? Beleza? Então, quando eu falar já, Gabi, ativa teu microfone. Quando eu falar já, vocês quatro, cada um faz de forma prolongada o som que eu indiquei, tá? Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Beleza. Bem, pode mutar o microfone de novo. Percebam Foi um que... prazer. Já, Isaac. Percebam que isso não faz absolutamente nenhum sentido, tá? O que eu dei para vocês na sequência foram os fonemas que compõem a palavra chuva em português. Não sei se vocês perceberam. Sh, a. Sh, a. Chuva. Chuva. Ok? Então, para que o signo possa ser reconhecido, os elementos sonoros que compõem o significante precisam respeitar essa dimensão, ok? Precisam respeitar a dimensão do tempo e serem pronunciados e serem produzidos um após o outro, de maneira seguida, tá? Nossa, Gabi, Pedro, Vicenzo e Eduardo. Vamos lá, Gabi, você tem uma pergunta? Você levantou a mão? Não? Vicenzo, tem uma pergunta? Se tiver alguma pergunta, pode falar. Levantou. Vou baixar aqui. Eduardo, tem uma pergunta? Não? Foi sem querer também? Beleza, então vou baixar a mão de todo mundo aqui. Vocês ficam brincando com o recurso? Então, olha lá. Então, se eu insisto... Primeiro que uma pessoa só, um aparelho fonador apenas, não consegue fazer isso que a gente fez usando os 4 colegas, certo? Eu não consigo produzir ao mesmo tempo, simultaneamente, os 4 elementos fônicos que compõem o signo chuva, o significante chuva. Não consigo. Eu não consigo produzir ao mesmo tempo esses 4 sons. Chuva. Tem que ser nessa... Isso é uma lei física. Por mais que você tente, por mais que você... Né, ao mesmo tempo, você sozinho não consegue, certo? Sem algum outro recurso, sem alguma outra ajuda, você não consegue produzir os 4 sons ao mesmo tempo. Não consegue. Tá? Fisicamente impossível. Então, o significante, como ele é de natureza auditiva, tá? Que é o que ele coloca aqui no parágrafo anterior, ele está preso ao tempo. E aí, se ele é de natureza auditiva e está preso ao tempo, ele toma do tempo as características temporais, ou seja, ele é uma extensão, certo? Mensurável apenas numa linha, um som após o outro. Vocês estão entendendo? Para que eu produza mais de um som ao mesmo tempo, eu preciso de mais de um aparelho fonador. No caso aqui, eu usei os 4 colegas. Só que, quando a gente coloca esses sons de maneira simultânea, eles não fazem nenhum sentido, certo? Então, eles precisam vir um após o outro, certo? De forma ordenada, para que o significante possa ser reconhecido junto a um significado e assim ser entendido o signo. Entendeu? É isso que Saussure está colocando aqui, quando ele diz que o significante ele é linear. Ele vai seguir uma linha. E aí, o que ele está querendo dizer aqui no final desse parágrafo? Esse caráter aparece imediatamente quando os representamos pela escrita, tá? Porque quando a gente representa a fala pela escrita, ou na escrita, a gente também passa para o papel ou para o suporte, né? Esse caráter linear. Você não consegue, por exemplo, quando você vai... Vamos imaginar que você esteja escrevendo chuva, tá? Agora você não vai falar, você vai escrever chuva. O que no nosso caso é possível porque a nossa língua tem um sistema de escrita, certo? Você vai escrever agora a chuva. Perceba que você não escreve de maneira simultânea os elementos gráficos. Você não escreve de maneira simultânea, tá? Se você fizesse isso, ó, deixa eu mostrar aqui como seria uma coisa bizarra. Tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Peraí que ele não deixa eu minimizar aqui a coisa.
Onde está você? Aqui. Estou abrindo aqui o Word. E aí eu vou compartilhar com vocês a minha tela do Word, para que fique isso mais claro, tá? Olha lá. Imagina que eu queira escrever, tá? Estão enxergando aí, né? Percebe? Se eu fosse representar a fala por uma escrita desse jeito aqui, o que ia acontecer? Não ia haver nenhum entendimento. Sendo que eu ainda, mesmo não respeitando a linearidade no que diz respeito ao espaço, eu respeitei em relação ao tempo, porque eu tive que fazer letra por letra, uma após a outra. Eu não consigo fazer tudo isso que está aqui agora que vocês estão vendo de uma forma simultânea. Escrever ao mesmo tempo, todas juntas, o C, o H, o U, o V e o A. Não posso. Então, mesmo o sistema de escrita, eu tenho que escrever o quê? Uma após a outra, ó, linear, tá vendo? Mesmo o sistema de escrita, ele representa, tá, essa linearidade. Eu sei que a minha letra tá horrível, mas é porque, né, eu não estou com o mouse aqui. Enfim, tá? Então, percebe? Quando eu escrevo, quando eu uso a língua escrita, a representação gráfica acaba também tomando para si essa linearidade, porque eu escrevo um símbolo, né, uma letra após a outra numa linha. Ah, professor, mas tem aqueles sistemas de escrita que vão ao contrário, da direita para a esquerda, não importa, é uma linha. Ah, aqueles sistemas de escrita que vão de cima para baixo e são assim, não importa, então, continua sendo linear, ok? Então, a língua ela é linear. Aí ele diz assim, no último parágrafo, né, ele fala lá sobre a questão do acento, que parece que acumula duas coisas. Então, vamos pensar aqui na palavra avó, tá? Olha, professor, como a avó é uma exceção, porque a avó não é linear. Eu tenho um outro sinal aqui em cima, tá? Então, eu tenho acumulado aqui, não é linear. Mas isso é tolice, né, se se diz. Isso é uma ilusão. Por quê? Porque esse acento aqui, na verdade, forma uma unidade com essa letra, só para me ajudar a representar melhor que esse fonema é o fonema aberto, não fechado. Ou seja, estou falando de alguém do sexo feminino e não do sexo masculino. Ok? Tá? Então, basicamente, é isso que ele está querendo dizer aqui no finalzinho, quando ele fala sobre, tá, essa questão da ilusão. A sílaba e seu acento constituem apenas um ato fonatório, não existe dualidade no interior desse ato, mas somente oposições diferentes com o que se acha a seu lado. Tá? Então, gente, isso é uma realidade para todas as línguas do mundo. Tá? Toda língua humana, toda linguagem humana, tá? Ela está presa ao tempo, porque nós estamos presos ao tempo. Eu sei que isso é bem, né, filosófico até, mas é assim que funciona. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, o momento é esse. Diga, Gabi, pode falar. Pode ativar o microfone para ser mais rápido. Professor, não sei se o senhor já viu como funciona a escrita coreana. Ok. Eu fui ver algumas coisas sobre o alfabeto e tal, de como escreve. E eles falaram que eles meio que escrevem em quadradinhos. É o jeito deles de escrever. É assim que as palavras têm que se organizar. Então, agora que você falou que tem que ser linear, ficou Pois é, confuso para mim. mas o quadradinho a qual você se refere, eu não tenho esse conhecimento, certo? Não fiz essa pesquisa que você fez, mas supondo que seja o quadradinho a que você se refere, no caso seria um quadrilátero, né? Uhum. Então, é linear, porque o que é o quadrilátero? É uma figura geométrica com 4 linhas, certo? Vamos dizer assim, com 4 lados, mas esses lados são representados por linhas, então continua sendo linear. Não é reto, vamos dizer assim, mas é uma linha, continua sendo linha, entendeu? Sim. Supondo que você queira escrever alguma frase em coreano e você precise de 8 caracteres do alfabeto deles para escrever. Você não vai escrever os 8 simultaneamente, um
em cima do outro. Você vai ter que escrever um por um, certo? E vai ter que ser dentro do sistema, né, de escrita da língua, se é ao quadrado, se tem que escrever num círculo, enfim, como tem que escrever, mas é linear e é um por um. Então, mesmo esses sistemas orientais, eles não deixam de ser lineares, certo? Claro que você tem a questão do... eu esqueci agora como a gente chama isso no japonês. Os 3 sistemas de escrita japonês, né? Eu quero lembrar daqueles que eu acho que é o hiragana, não lembro agora. Não lembro agora qual é o que eles chamam, o que eles acabam emprestando do chinês, certo? A escrita kanji, muito obrigado, né? É sempre bom ter. Muito obrigado, Mariana. Tá? O kanji, né? Que eles tiram eles emprestam do chinês, né? O kanji, é assim a pronúncia? É kanji? Kanji? Eu acho que é. É uma escrita diferenciada nesse sentido. Por quê? Porque ela consegue representar... A escrita kanji, ela não representa fonema, como a maioria das línguas do mundo, certo? Ou seja, aquilo que você... E o japonês também é assim, em certo sentido, certo? O alfabeto japonês também é assim. Você não tem uma lógica gráfica, vamos dizer assim, entre aquilo que você escreve e aquilo que você fala, certo? Não há essa lógica. Então, as línguas orientais, nesse sentido, no que diz respeito ao sistema de escrita, podem fugir um pouco a essa regra no sistema de escrita. Mas lembre, a gente está falando aqui de fonética, a gente está falando de fonologia, a gente está falando do ato da fala, então, de algo que é auditivo. Então, nesse aspecto, mesmo as línguas orientais, mesmo o mandarim, né, com seus sistemas de escrita, mesmo o japonês, eles continuam sendo lineares, certo? Quando o chinês fala o seu idioma, as palavras do seu idioma, né? Por exemplo, o jibifan, né? Cada sonzinho tem que sair um atrás do outro. Não dá para falar todos os sons dessa frase, por exemplo, de forma simultânea, tá? Então, é claro, o caso do kanji, ele foge um pouco essa regra, porque o kanji não é uma representação da fala, como é o caso, por exemplo, da maior parte dos sistemas de escrita nas línguas do mundo. Porém, o que você considera aqui como definitivo no estudo da língua não é a escrita, e sim a fala. E aí não tem como fugir. Toda a língua humana é linear nesse sentido, certo? Tem esse caráter. Pode falar, Cauê. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com significante visual, já que o conceito que ele te deu de significante é que ele é puramente sonoro. Sim, ó, ele diz aqui... Onde é que tu estás vendo o significante visual? No parágrafo de cima, Tá. por oposição... Então, todo o mecanismo da língua depende dele. Por oposição aos significantes visuais, certo? Aqui ele está falando dos outros tipos de signos, os signos não linguísticos. Porque, presta atenção, a gente está falando do signo linguístico aqui. Existem outros tipos de signo. O que é um signo? Qualquer coisa que eu uso para representar outra coisa no mundo. Ou seja, o que é o signo? Não é a coisa no mundo em si, mas é aquilo que eu utilizo para representar a coisa, certo? Então, eu tenho o signo linguístico, mas eu tenho trocentas outras formas de linguagem. Lembra que a gente discutiu sobre isso no início? Então, a língua é apenas um desses sistemas de linguagem, certo? O ser humano e a própria natureza utiliza muitos outros, só que eles não são linguísticos. Então, por exemplo, ele menciona aqui os sinais marítimos. Eles são significantes, são signos visuais, certo? É o mesmo caso, por exemplo, da linguagem de sinais, a língua de sinais, a Libras, por exemplo, né? O significante não é sonoro, não é uma imagem acústica, é uma imagem visual. Então, nesse caso, as leis que vão reger as características desse significante são outras, certo? Não são as mesmas do signo que é linguístico, ok? Ok. Alguma outra dúvida? Todo mundo entendeu o que é a linearidade? Dá um ok se está tudo certo. Sim, tudo certo? Beleza.
Então, como eu ainda tenho 8 minutos, certo, de aula, eu vou dizer para vocês, vou dar uma tarefa para amanhã, tá? Amanhã a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada. E eu tenho uma surpresa para vocês na segunda-feira, certo? Que eu vou explicar melhor para vocês amanhã, certo? Eu vou explicar do que se trata a surpresa amanhã. A surpresa só vai ser efetuada na segunda-feira, tá? Mas eu vou precisar que vocês estejam livres na tarde da segunda-feira, certo? Então, se programem para que vocês não se ocupem durante toda a tarde da segunda-feira, já que as aulas do site foram transferidas para amanhã, então eu quero a segunda-feira de vocês toda livre, tá? E aí eu tenho uma surpresa para vocês. Se não vai ter aula presencial na segunda, olha, se tiver aula presencial na segunda, eu não sei. Pois é, eu não sei se as aulas vão retornar mesmo na segunda ou não, né? Eu espero que retornem. Se retornarem, melhor ainda. Que aí o que eu ia comentar com vocês na segunda, eu posso fazer presencialmente na terça-feira, tá? Mas a gente não vai discutir isso aqui agora porque não é o assunto do vídeo. Eu quero só mostrar aqui para vocês, rapidinho. Deixa eu fechar essas coisas. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar estranho para quem está assistindo depois, tá? Então, vocês que estão assistindo depois aí no canal, não se assustem com o corte repentino agora. Então, acompanhe aí comigo a minha tela aqui no computador. Estão vendo aí o versículo bíblico, o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 14? Todo mundo está enxergando aí? Dá ok se estiver vendo. Sim, ok. Então, olha lá. Eu quero que vocês observem aí em casa, tá? Isso é a tarefa para casa, para amanhã. Eu quero que vocês vejam em 1 Coríntios, capítulo 14, tá? Eu quero que vocês analisem do versículo 7, tá? Ao versículo 11, tá? 1 Coríntios, anota aí. 1 Coríntios 14, do versículo 7 ao versículo 11. Eu quero que você leia, que você estude esses versículos em casa, certo? Esse texto ele foi escrito mais ou menos por volta do ano 90, já da nossa era, depois de Cristo, ou seja, é um texto que já vai beirar aí os 2000 anos, certo? Saussure é do final do século XIX, tá? E esse texto, ele já vai completar 2 milênios, ok? Então, você vai analisar esse texto, esses versículos, mais precisamente são 5 versículos, e o que eu quero que vocês façam é que vocês analisem como esses versículos tratam do tema que nós estamos tratando aqui acerca do signo linguístico de Saussure. Como é que você pode fazer um cruzamento das informações, né, da tese, vamos dizer assim, que cada autor defende. Saussure, no que diz respeito ao signo linguístico, e o apóstolo Paulo no que diz respeito a esses textos bíblicos, esses versículos que ele escreveu aqui, certo? Eu vou ler para vocês. Veja. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Tá? Então, você vai analisar isso com calma de hoje para amanhã e tentar associar como é que esse texto, esse que está grifado aí que eu acabei de ler, ele se relaciona com a tese de Saussure em relação à natureza do signo linguístico, significante e significado, ok? Essa é a tarefa para amanhã.
Quem não tem acesso à Bíblia em casa pode acessar pela internet sem problema nenhum, tá? Repetindo a referência, 1 Coríntios, capítulo 14. Coríntios são 2 livros, né? Então você vai abrir no primeiro, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11, ok? Se ninguém mais tem nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa aula por aqui, ok? Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso. Eu quero dizer que eu estou muito satisfeito e feliz com a maturidade de vocês em acompanhar esse material, certo? Não é um material fácil. E como eu disse, tem muita gente, tem muito universitário aí que vocês deixaram aí no chinelo, né? Atentando e acompanhando e estudando comigo esse capítulo, certo? Que é o primeiro, o principal da teoria de signos de Saussure, de Ferdinand de Saussure, ok? Vocês podem dar aula já sobre isso aí, se vocês prestaram bastante atenção, tá bom? Então, fica aí, né, a minha reação de palmas para vocês. Vocês têm 1 minuto e meio aí para ficar à vontade, tá bom? Um beijo do Magro. Tchau, tchau. É isso.